no culto infantil. Então as crianças já podem levantar e seguir para a entrada. Crianças que estão conosco, a nossa irmã Nádia já está esperando pelas crianças. E eu sei que a Nádia tem muita coisa boa para as nossas crianças hoje pela manhã. Os filhinhos da irmã Jaqueline, dos irmãos da Ana, da Adriana, são as nossas crianças, né, irmãos, que estão participando do culto, e nós damos graças a Deus por isso, e convocamos os irmãos a trazerem outras para o culto ao nosso Deus na quinta-feira, também no domingo pela manhã e à noite. Deus abençoe a irmã Nádia, as nossas crianças, e nós vamos, irmãos, ler Hebreus 4, verso 14, até o capítulo 5, verso 10. Daremos continuidade à nossa série de exposições na Epístola aos Hebreus, e agora então chegamos à última parte do capítulo 14, que claro, quando foi escrita essa carta não havia essa divisão por capítulos, o texto está inalterado, o texto está preservado, essa divisão é posterior, é coisa relativamente recente, de alguns séculos para cá. Então o versículo 14, bem que poderia estar unido ao capítulo 5. Hebreus 4,14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Podem assentar, irmãos. A minha oração enquanto estudei esse texto e agora é que os irmãos compreendam a razão pela qual Deus nos permitiu ter acesso a essa porção da sua palavra, e tendo acesso à sua palavra, possamos, no poder do Espírito de Deus, vivenciá-la mesmo. Ao sairmos daqui, saiamos transformados pela palavra de Deus, reavivados por essa palavra tão bendita. Como disse aos irmãos, nós estamos numa série de estudos intitulada Jesus é Tudo. E hoje o título é A Maior Demonstração da Graça de Jesus. Se você nos visita, além de sentir-se bem-vindo como é, sinta-se também convidado a estudar Hebreus, a estudar esse maravilhoso texto da palavra do Senhor, porque tal como em nossos dias dirigiu-se a igreja de Cristo numa época de grandes dificuldades.
A igreja de Cristo, naqueles dias, principalmente formada por crentes que tinham origem na Judéia, no entorno de Jerusalém, estava lidando com a falta de amadurecimento de muitos crentes. Irmãos, não é um desafio recente da igreja, é um desafio antigo. Como levar pessoas que reconheceram que Jesus é o Salvador a de fato admitirem que Ele é o Senhor, a crerem que Ele as livrou da condenação eterna e do jugo do diabo, mas que Ele também as convida a serem imitadoras dEle todos os dias, o tempo todo, a viverem como Jesus viveria no lugar deles, a terem em seu caráter demonstrações de transformação pela presença de Cristo em seu viver. Irmãos, os destinatários dessa carta, segundo o que o Senhor nos mostra, não estavam amadurecendo na fé e por conta disso não estavam demonstrando fortalecimento na vida cristã, não estavam demonstrando segurança, confiança absoluta em Cristo e por isso estavam ameaçando retirar Cristo da confissão de fé deles e voltarem ao judaísmo. É por isso que nessa carta a palavra do Senhor diz que Jesus é superior a anjos, a profetas, a Moisés, a Arão, a Josué, porque naquele tempo, meus irmãos, havia muita gente pensando assim: se nós estamos sob intensa perseguição e se nós estamos vivenciando tantas lutas, vamos voltar ao passado. E você não deve criticar os crentes a quem essa carta se dirige inicialmente, porque nós também somos assim, nós somos saudosistas, se não todos, quase todos. Sempre acreditamos que no nosso tempo as coisas eram melhores. Desde o Éden, irmãos, as coisas não são melhores nesse mundo porque o homem é dirigido pela influência maligna, porque o homem é pecador, mas nós somos assim. Nesse momento, crentes estavam com saudade daquilo que tinham antes de Cristo, o que significava rejeitar Cristo, anular Cristo, desvalorizar o lugar de Cristo na vida pela fé. Olhem para esse texto e os irmãos verão que o tempo todo a palavra de Deus diz que o sacerdócio do sumo sacerdote Arão, o primeiro da história de Israel, teve o seu tempo de ação, imperfeito como foi, e chegou ao fim. Existe um outro sumo sacerdote perfeito, cujo ministério não chegou ao fim. O que está sendo dito é que o cerimonial dirigido por Arão, os sacrifícios realizados por Arão, tinham uma ação provisória, temporária, mas Jesus, o grande sumo sacerdote, ao contrário de Arão, não encontra limites em seu trabalho. É por isso que no verso 14 é dito que Jesus, o Filho de Deus, é o grande sumo sacerdote, que ao contrário de Arão, que foi um sumo sacerdote na terra por um tempo, esse Jesus, o grande sumo sacerdote, penetrou os céus. E então o autor diz: conservemos firmes a nossa confissão nesse Jesus. É maior do que Arão, portanto, ao invés de voltar a Arão, os crentes deveriam olhar para Jesus. O que está sendo dito nesse texto que lemos é que muito mais eficaz do que qualquer sacrifício feito no templo em Jerusalém, é o sacrifício feito pelo próprio Deus na pessoa de Jesus, uma vez no Calvário. Irmãos, havia muita gente desejando voltar a Jerusalém e ir ao templo oferecer um sacrifício para buscar alguma graça num tempo de grandes dificuldades. A palavra de Deus está dizendo a esse povo: continuem olhando para Jesus. Ele continua conferindo graça, favor, misericórdia, bondade, perdão, vida, satisfação a quem nele crê. O sumo sacerdócio de Jesus é a maior demonstração de graça que o homem pode conhecer, e é o que nós vemos aqui nesse texto da palavra de Deus. Ao apresentar Jesus como Deus homem, sendo Deus,
Ele se fez homem para que Deus, de fato, estivesse lado a lado com os homens. No verso 15, é dito que nós não temos, nós os crentes, um sumo sacerdote que seja distante de nós, que não se compadeça das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote, que é Cristo, aquele que se fez homem, para, na condição de homem, vencer o pecado que afastava o homem de Deus e levar o homem perdoado a Deus. Esse Jesus, o nosso Salvador, pode se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele assumiu a condição de homem e conhece muito bem as nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo, à nossa semelhança, Ele só não pecou. E aí talvez, irmãos, alguém pense que isso é injusto com os homens. Porque Jesus, sendo Deus, ainda que assumindo a forma de homem, claro que não pecaria. Não, irmãos, é exatamente o contrário. Dói muito mais ter que lidar com o pecado, Deus que é santo, do que nós que somos pecadores. Se eu me entristeço com a injustiça, se te dói muito as ofensas do outro, imagine aquele que nunca pecou. Eu que sou pecador sinto quando alguém me agride. Imaginem, irmãos, o sentimento de Jesus, sendo que Ele nunca pecou e sempre praticou o bem em favor do homem. A própria vinda dele a esse mundo é grande demonstração de amor por quem sequer merecia amor. Imaginem o efeito disso no Senhor Jesus Cristo. Ele pode compadecer-se de nós sim, porque ninguém sentiu tanto os efeitos do pecado quanto Ele. Ninguém sabe com maior clareza quão ruim é o pecado do que o Senhor Jesus Cristo, porque Ele, sendo santo, foi acusado de ser impostor, porque Ele, sendo santo, foi condenado como pecador, porque Ele, sendo santo, foi maltratado. Irmãos, Jesus sabe muito bem o que é ser maltratado, injustiçado, perseguido, condenado. Jesus sabe disso, porque Ele, mesmo sendo Deus, escolheu vir a esse mundo e enfrentar essa condição. Jesus é o Deus homem, o Deus que confere graça aos homens, porque Ele se importou conosco, é por isso que Ele se identificou conosco. Olhem para Hebreus capítulo 2, verso 17, recuperando um texto que nós já lemos há algumas semanas. Hebreus 2,17, convinha que em todas as coisas, Jesus se tornasse semelhante aos irmãos. O que é semelhante? Ele de fato assumiu um corpo visível. O corpo dele, irmãos, padecia fome e sede? Sim. Padecia com sono? Sim. Se cansava? Sim. Então Jesus se tornou semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Vamos diferenciar então graça de misericórdia. Graça diz respeito àquilo que Deus nos dá sem que mereçamos. Misericórdia diz respeito àquilo que Deus não nos dá, mesmo que mereçamos. Então a graça é a salvação que Deus dá a quem não merece. Os nossos pecados, cujo salário é a morte eterna, justificam a nossa condenação. Deus graciosamente nos salvou. Ele nos deu o céu que nós não merecíamos. Misericórdia? Misericórdia se vê, irmãos, quando reconhecemos que nós merecíamos o juízo de Deus, a ira de Deus, mas Ele não nos deu isso. Ele nos livrou pelo sangue de Jesus da condenação. Então graça diz respeito àquilo que Deus nos dá sem que mereçamos. Misericórdia diz respeito àquilo que Deus não nos dá, apesar de merecermos. Então Ele se tornou homem, identificou-se completamente com os homens, sofreu aquilo que nós sofremos, e diz a palavra de Deus que se tornou um fiel sumo sacerdote e misericordioso. Aquele que nos leva a Deus, isto é, a Ele mesmo, com fidelidade. Por que fidelidade? Porque não há uma pessoa que clame pelo nome de Jesus que não seja socorrida por Ele. Porque não há uma pessoa que sinceramente arrependida e crente no nome de Jesus que o busque, que encontrará a porta fechada. E Ele é misericordioso, porque, irmãos, Ele até já conhecia porque Ele é Deus, mas Ele assumiu o nosso lugar para que essa identificação fosse inquestionável. Misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, oferta pelos pecados do povo. Ele pagou para que nós fôssemos perdoados.
Aqui a palavra do Senhor no verso 18, Hebreus 2,18 ainda diz: naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você crê que o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, habita você desde a sua conversão a Cristo? Então não diga que você não pode resistir a Satanás, porque se Jesus venceu e você é herdeiro do Senhor Jesus, você pode vencer. Não diga que você não pode enfrentar as tribulações desse mundo, porque Jesus enfrentou e venceu, e você, em quem ele habita, é herdeiro da vitória dele, e você pode vencer. Não diga que você não pode lidar com a perseguição ao cristianismo, porque Jesus Cristo foi perseguido, venceu, e diz a palavra de Deus que nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós também podemos enfrentar e vencer a perseguição. Ele é poderoso para socorrer aqueles que são provados ou tentados. E aqui o autor está falando de um salmo messiânico. Salmo capítulo 2, ou Salmo 2, versículo 7, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso é uma profecia, irmãos, falando da encarnação do Filho, o Pai gerando o Filho, é a vinda de Deus na pessoa do Filho Jesus ao mundo. Essa profecia do Salmo 2 se cumpriu na encarnação de Jesus, na plenitude dos tempos, no tempo oportuno para a vinda de Deus, a habitação dos homens. Então, meus irmãos, quando falamos que a maior demonstração da graça de Jesus é a obra que ele realizou por nós, na sua encarnação, vida, morte e ressurreição, é porque nós estamos falando de um Deus amoroso, sensível, cuidadoso, que se importou conosco e se identificou de tal forma, que assumiu a forma de homem, esvaziando-se a si mesmo e tornando-se semelhante a nós. E nessa condição ele foi até a morte, e morte de cruz. Mas a palavra de Deus, ao nos falar sobre um sacerdócio que não se acaba, sobre o sumo sacerdote Jesus, que diferente de Arão não morreu, porque ele venceu a morte, vivo está e ele é Deus, está dizendo, irmãos, que ele hoje está ministrando graça aos que buscam socorro nele. Eu já disse aqui na igreja e repito, muitos crentes têm uma visão muito pequena daquilo que acontece após a salvação. Então esses crentes, eles sabem com todas as letras que Jesus já os justificou pela justiça de Cristo, imputada àqueles que nele creem. Esses crentes sabem que agora não são mais malditos aos olhos de Deus. Esses crentes sabem que porque foram justificados em Cristo, não estão mais destinados ao inferno. Esses crentes sabem que Satanás não pode mais condená-los ao inferno. Mas esses crentes pouco lembram do que Jesus faz hoje. Irmãos, Jesus veio a esse mundo e operou o grande sacrifício, o sacrifício do Calvário, e depois disso, nos céus reinando soberano, ele continua tendo misericórdia de nós, agindo como nosso advogado, intercessor, cuidador, o nosso Deus que não fecha os seus ouvidos para nós e não encolhe as suas mãos para nos abençoar. Por isso que em Hebreus 4, no verso 16, o autor da carta está da parte de Deus dizendo: se vocês sabem que o sumo sacerdote Arão passou, morreu, e o nosso sumo sacerdote é Jesus, o Filho de Deus, se vocês sabem que ele tem compaixão de vocês de tal modo que ele veio a esse mundo cuidar de vocês, se vocês sabem disso, se acheguem, se aproximem. Se vocês sabem disso, tenham comunhão do Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, não se afastem dele, como muitos de vocês estão fazendo. Acheguem-se confiadamente junto ao trono da graça. Ele nos céus, em seu trono glorioso, reina. Aliás, nós veremos aqui mais uma vez que assim como Melquisedeque, que é citado aqui, foi um rei e sacerdote, Jesus também foi rei e sacerdote. Ele é sacerdote porque ele nos conduz ao Pai, e ele é rei porque ele é o próprio Deus. Então o que a palavra de Deus diz é: cheguemos junto ao trono dele, que é o trono de toda graça. Ele nos ouve do trono dele. Ao contrário dos ídolos, que representam pessoas que já morreram e não podem nos ouvir. Irmãos, todos os idólatras de toda a história da humanidade perderam tempo
em todas as preces que elevaram aos seus ídolos, porque os ídolos morreram e nunca ouviram uma só dessas preces. E é impressionante como alguns idólatras se dão por completo aos seus ídolos, machucam o corpo, pagam promessas, fazem sacrifícios por aqueles que não podem ouvir. A palavra de Deus diz: não, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele não permaneceu morto, Ele foi visto por centenas de testemunhas, Ele continua reinando, e do trono dele é dada graça a quem o busca. Devemos nos achegar junto ao trono da graça, a fim de recebermos aquilo que Ele sempre nos deu: misericórdia, socorro quando nós precisamos. Se você estivesse nessa igreja enfraquecida e com muita gente entristecida, faria toda a diferença ler isso aqui. Ler que a palavra de Deus garante que encontramos graça quando buscamos socorro da parte de Deus. Pois você, como crente em Jesus, precisa saber disso hoje. O Senhor Jesus Cristo não é distante como os ídolos, que não podem ouvir, que não podem ver, que nada podem fazer. O Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo e verdadeiro, meu irmão, que pode ser buscado por você pela fé, e você o encontrará cheio de graça. Busque socorro no Senhor Jesus Cristo. Se você não buscou socorro e você não recebeu socorro, você não há do que reclamar. Mas você precisa de socorro, busque socorro no Senhor e veja o que acontecerá. O que a palavra de Deus diz é que nos dias do sacerdócio de Arão, havia, é verdade, pecados que não eram perdoados, que eram os pecados de rebelião. Notem isso. Na palavra de Deus nós temos alguns exemplos de pessoas que se rebelaram contra a ordem do Senhor. Por exemplo, Acã, por exemplo, Saul. Mas, irmãos, existiam os pecados de fraqueza ou de ignorância. Por exemplo, a palavra de Deus fala de perdão para um homem que sem querer matou alguém. A palavra de Deus então diz que era possível o sumo sacerdote perdoar alguém que pecou por ignorância ou por fraqueza. Mesmo um homem que cometeu um erro grave, depois de um certo tempo, o sumo sacerdote poderia perdoar. Mas, irmãos, o incrível é que nem sempre o ser humano, mesmo sendo pecador, tem disposição para perdoar outro pecador. E eu quero citar um exemplo: o rei Davi. Davi, irmãos, pecou contra Deus, pecou contra o seu povo, ao adulterar com Batseba e planejar a morte do marido de Batseba, Urias. Deus levantou um profeta, o profeta Natã, para ir a Davi e confrontá-lo e dizer: Davi, imagine um homem que tem muitos animais, mas ele resolveu comer, resolveu se apossar, se apoderar da única ovelha de um homem que só tinha aquela ovelha. O que você faria? E Davi, em outras palavras, diz: esse homem merece a morte, é um maldito. Natã diz: você é esse homem, você é esse homem, porque você poderia ter a mulher que quisesse, mas você se apropriou da única mulher de Urias que estava em batalha defendendo Israel. E Davi então, irmãos, se angustia, reconhece o seu pecado, sofre as consequências desse pecado. Irmãos, Davi somos nós. Eu já vi ao longo dos anos na igreja pessoas que condenam os outros pelos mesmos pecados que elas cometem. É alguém que é muito rigorosa com um irmão novo na fé numa questão do matrimônio, mas no matrimônio dela a mesma coisa está acontecendo. A palavra de Deus diz que o ser humano é capaz de fazer isso, tomado por egoísmo, por prepotência, é incapaz de ser misericordioso muitas vezes com o outro. Mas diz a palavra de Deus que Jesus, mesmo sendo santo, e ele poderia ser insensível porque ele nunca pecou, é muito sensível. A palavra de Deus inclusive nos alerta para termos cuidado quando corrigimos aquele que erra, tendo cuidado porque, sendo nós pecadores, podemos ser o próximo, ou os próximos, né? Vejam Gálatas capítulo 6, verso 1. Que instrução maravilhosa da palavra de Deus. Falando à igreja, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, em algum erro,
Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Não façam como os carnais que querem a vingança, a morte, que tem sangue no olho, né? Guarda-te para que não sejas também tentado. Esse versículo me toca muito, porque eu já aprendi, irmãos, que a forma como eu trato alguém que pecou é um ensino à igreja de como eu quero ser tratado quando eu vier a pecar também. Uma certeza eu tenho, eu vou pecar. Aliás, eu já pedi perdão aos irmãos e quero pedir antecipadamente perdão, porque eu vou pecar muitas vezes. Não é o meu desejo, não é a minha intenção, não é o que eu busco, mas eu vou pecar. Irmãos, quando um irmão erra, eu preciso lembrar que a forma como eu tratarei do irmão em pecado é uma declaração de como eu quero ser tratado. Nós estamos dizendo na igreja assim, olha, me tratem desse jeito aqui, eu acredito nisso. Então a palavra de Deus diz, se vocês perceberem que alguém pecou contra o Senhor, corrijam. O amor não é condescendente, o amor não é omisso. Corrijam sim, mas corrijam com espírito de brandura, de amor. E olha, comece a vigiar, porque você pode acabar caindo no mesmo pecado do seu irmão. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus, ao contrário de outros sacerdotes, que tinham dificuldade até de perdoar pecados por fraqueza ou ignorância, Jesus sempre ministra graça aos que buscam socorro nele. Sempre. Você nunca verá o Senhor Jesus Cristo se negando a perdoar alguém sinceramente arrependido. Ele não vai perdoar alguém que não está sinceramente arrependido. 1 de João 9 diz que ele nos purifica de toda injustiça. Se nós confessarmos o nosso pecado, se nós confessarmos ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu afirmo que não existe um pecado sequer que Jesus não perdoe, a não ser aquele que a palavra de Deus diz, um pecado imperdoável, que é morrer sem reconhecer que Jesus é o Salvador. Blasfemar contra o Espírito, negar a obra do Espírito, que é quem converte o homem. Se alguém diz que o Espírito não é capaz de convertê-lo, essa pessoa não será convertida, morrerá sem Cristo. Mas, irmãos, a exceção feita à blasfêmia contra o Espírito Santo. Não existe um pecado que o Senhor não perdoe. Você que é crente precisa gozar dessa certeza, de que Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, que ao contrário de Arão não morreu, que ao contrário de Arão não passou, que ao contrário de Arão não é pecador, ele está vivo, reinando como Deus eterno e continua graciosamente socorrendo aqueles que o buscam. Jesus ministra graça no tabernáculo celestial, e o autor de Hebreus diz isso, por quê? Porque ele sabia que muitas vezes o sistema de sacrifícios e do sacerdócio de Israel foi comprometido. A Arca da Aliança foi roubada, o templo foi destruído, sacerdotes foram mortos. Então o autor diz, o sacerdócio iniciado com Arão é muito frágil, o de Jesus não. O de Jesus é celestial. O homem não pode tocar, não tem poder para destruir. Então entramos no capítulo 5, versículo 1, quando diz, todo sumo sacerdote, que é ser humano, ele é chamado a favor dos homens para oferecer sacrifícios pelos pecados dos homens, mas também dele. Ele, claro, versículo 2, pode se condoer dos ignorantes, dos que erram, porque ele também é pecador, por isso ele oferece sacrifícios pelos pecados. Versículo 3, mas ele oferece pelos pecados do povo e dele mesmo. Ele é limitado, ele é pecador. No dia da expiação, no dia anual de apresentar os sacrifícios ao Senhor pedindo perdão para o povo de Deus, irmãos, o sacerdote primeiro apresentava sacrifício para os seus próprios pecados, temendo que Deus não aceitasse que ele mesmo morresse. Depois, então, ele oferecia sacrifícios pelo povo. A palavra de Deus, então, está dizendo que esse sacerdócio era limitado. Um homem agindo em favor de outros homens diante de Deus. Agora veja o versículo 5. Cristo não é como um ser humano qualquer, inclusive foi o Pai quem o escolheu. Então aqui cita a palavra de Deus, como nós já lemos no Salmo, capítulo 2, ou Salmo 2, verso 7.
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E a palavra de Deus também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vejam o que diz o Salmo 110, verso 4, outro salmo profético, salmo messiânico. Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Leiam todo o salmo e os irmãos verão que não está se falando de um ser humano, está se falando de Deus. Quem era Melquisedeque? Gênesis 14, a partir do verso 18, nos apresenta este sacerdote de Salém. Gênesis capítulo 14, a partir do verso 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Irmãos, Melquisedeque, segundo a palavra de Deus, não há registro da morte dele. Melquisedeque é anterior à lei, era um sacerdote do Deus verdadeiro. O pai da fé, Abrão, se apresentou a Melquisedeque para que Melquisedeque intermediasse o culto de Abrão ao Deus eterno. Abrão apresentou o dízimo e Melquisedeque apresentou ao Senhor os sacrifícios ao Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz que não se conhece o fim do sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Arão, sim, conhecemos o fim. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque o seu sacerdócio não tem fim. Não há registro do fim do trabalho dele. E assim como Melquisedeque, que era sacerdote e rei de Salém, Jesus é sacerdote que nos leva ao Pai. Ele e o Pai são um, e ele é rei, porque ele reina eternamente soberano sobre céus e terra. Donald Guthrie diz o seguinte: o sacerdócio de Jesus é para sempre, porque nunca poderá ficar melhor do que já é. Sendo perfeito, nunca chega a ponto de ceder lugar a um melhor. Vou repetir: o sacerdócio de Jesus é para sempre, porque nunca poderá ficar melhor do que já é. Sendo perfeito, nunca chega a ponto de ceder lugar a um melhor. Irmãos, essa é a nossa convicção. Não estamos desamparados, não há o que temer, não temos por que nos desesperar, não temos por que negar a fé ou esfriar no Evangelho, porque sabemos que o nosso sumo sacerdote continua vivo, atuante, reinando sobre todas as coisas, tendo misericórdia do seu trono de graça no céu, ministrando a todos nós o favor sempre que nós necessitamos. Voltando a Hebreus, no capítulo 5, vejam quando, lá no verso 10, a palavra do Senhor diz assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, Deus enviou pela sua graça a Moisés e a lei, enviou os profetas, enviou os juízes, enviou os apóstolos, enviou João Batista, enviou seu filho Jesus. Mas, irmãos, de tudo que ele enviou, somente um por ele foi declarado autor de eterna salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. O sacerdócio dele não chegará ao fim, porque é a providência final, definitiva, completa e suficiente de Deus para os pecadores. Jesus é tanto o sacrifício gracioso, ele se fez oferta de graça, você não pagou por isso. O homem não pôde pagar por isso, ele se apresentou no lugar do sacrifício no Calvário, quanto ele é aquele que apresenta o sacrifício ao Pai. Ele é o sacrifício e ele é o sacerdote, porque ele diz ao Pai: vê aí aqueles que eu comprei com o meu sangue, o sangue puro, o sangue imaculado, é suficiente para em todas as épocas e lugares, lavar todos aqueles que se achegam a mim com fé. Meu irmão, creia que Jesus Cristo é poderoso para salvar todo aquele que nele crê, inclusive você, que já creu nele. Se você não creu em Jesus Cristo nessa noite, você precisa crer. Você precisa compreender que não existe um outro caminho para chegarmos a Deus, tendo paz com Deus, certeza de perdão, convicção de que a Ele pertencemos.
O único caminho é Jesus. Se você ainda não creu em Jesus, você precisa crer nele. Então, se assim você não fizer, você continuará perdendo tempo, continuará distante de Deus, insatisfeito. Você continuará vazio, até que você reconheça que Deus providenciou um caminho perfeito para ele, que é Jesus. Por meio de Jesus, você então conhecerá a Deus. Diz a palavra de Deus no verso 7, que Jesus, nos dias da sua carne, sofreu muito. Sofreu a rejeição, sofreu as dores no seu corpo, sofreu na cruz, sofreu toda a dor daquela morte horrível. E ele até clamou ao Pai, dizendo: Pai, na condição de homem, ele disse: Pai, se for preciso, me livra disso, é muito doloroso. Mas ele, segundo o verso 8, como sendo Deus Filho, ele aprendeu que ele não poderia divergir do Pai. Ele sabia que não poderia ter um pensamento diferente do Pai. Por isso ele fez aquilo que o Pai sempre quis. Ele permaneceu no caminho da dor, no caminho da cruz. Aceitou a morte. E o verso 9 diz que, tendo sido aperfeiçoado, aperfeiçoado aqui é sinônimo de completado. Irmãos, o tradutor usou essa palavra, mas vocês verão até em outras versões bíblicas que também aparece a palavra completado. Quando ele, depois de ter vindo ao mundo em carne, não tendo sido gerado pelo encontro de um homem com uma mulher, tendo sido por obra do Espírito Santo gerado, depois dele ter praticado bem, depois de ter resistido a Satanás que o tentou duramente, depois de ter feito tudo o que somente Deus poderia fazer na condição de homem, ele ainda permaneceu firme na cruz até o fim. Então a palavra de Deus diz que aqui foi completada a obra do Filho. Na cruz, sendo completada, então estava aqui garantida a autoria de eterna salvação do Senhor Jesus Cristo para todos os que nele creem. Meus irmãos, Jesus é cheio de graça ao se apresentar para nos substituir no lugar do sacrifício. Mas ele é cheio de graça também ao dizer ao Pai: Pai, aqui estão aqueles que creram em mim, em favor de quem eu morri, em favor dos quais eu me entreguei. Eles já não são mais condenáveis, porque toda a dívida foi paga pela oferta do meu sangue no Calvário. Eu gosto muito de ler a oração chamada de oração sacerdotal do Senhor Jesus em João, no capítulo 17, quando o Senhor Jesus, na condição de filho, ainda na carne, olha para o Pai e diz: Pai, eu rogo não só por esses que estão comigo aqui agora, mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em meu nome. E ali está meu nome, irmãos. Todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em meu nome. Um dia eu ouvi o evangelho e criei em Jesus, no Jesus da palavra. Jesus já rogava por mim ali. Claro que ele rogava por mim antes da fundação do mundo, mas falando do seu ministério terreno, ali estava Jesus rogando por um Tarcísio que nasceria em 1980, quase 2000 anos depois dessa oração maravilhosa. Creia nisso, na graça de Jesus. Reconheça então que ele é, além de misericordioso, ele é suficiente, ele é tudo o que você precisa. Ele é eterno, ele jamais te faltará. Aproxime-se dele com confiança. A maior demonstração da graça de Jesus é a obra que ele realizou, fazendo com que ele seja o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Deus te fortaleça, meu irmão, para que em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, às suas tristezas, em meio às provações, em meio aos ataques do inimigo, você se aproxime do Senhor Jesus, você se achegue ao Senhor Jesus Cristo cheio de fé, sabendo que, como a palavra de Deus diz, Ele se importará com você, Ele agirá em seu favor, Ele te socorrerá. Busque a Jesus. Se você não buscou, você não sabe do que eu estou dizendo. Mas se você buscou o Senhor Jesus na hora da sua aflição, na hora da dor, na hora da luta, você saberá quem é aquele que consola, quem é aquele que anima, aquele que desperta a fé, aquele que muda a vida e muda o seu olhar acerca desse mundo. Que Deus nos ajude a sempre crermos que o Senhor Jesus Cristo é gracioso. Amém. Jesus é